Eu queria dar boa tarde a todos, e aí tem algumas informações gerais, que essa semana, eu não sei se vocês perceberam, que a gente mudou a forma de transmissão, que a gente recebeu uma demanda bem maior do que a capacidade das salas. Então, a gente decidiu isso mudar a forma de transmissão e fazer por vídeo transmissão, que aí a gente tem um limite bem maior de pessoas que podem participar. Aí, uma coisa que eu quero que vocês estejam atentos, que do Boa lado da tarde para tela, todos. boa tarde. Uma coisa que eu quero que vocês estejam atentos é que na hora de entrar na sala, tem lá, isso, registre sua participação e faça sua inscrição. Isso é para quem quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes e quem quiser receber o certificado, a declaração de participação no final. Porque aí vocês vão registrar o e-mail de vocês, o município, e a gente vai estar enviando o link para fazer a avaliação, isso da sessão específica, e enviar para vocês se vocês querem ou não a declaração, que a gente vai ter que checar o nome, se o nome está escrito correto, e aí tudo vai ser por esse link. E aí está lá, registre sua participação, faça aqui a sua pergunta. A gente já recebeu várias perguntas, isso até mesmo antes de começar a sessão, tinham mais de 120 perguntas. A gente vai selecionar algumas perguntas que vão ser respondidas ao vivo, mas todas as outras perguntas vão ser enviadas por e-mail para quem isso fez a pergunta. Um outro detalhe, que entre essas perguntas tem algumas que são de vigilância e algumas que são de sífilis congênita. Então, essas perguntas de vigilância, as respostas vão ser isso por e-mail, porque elas são referentes à sessão da semana passada, e as perguntas relacionadas à sífilis congênita, elas vão ser selecionadas para a gente fazer a discussão na próxima semana, porque a próxima quarta-feira vai ser a semana de discutir a transmissão vertical da sífilis. Então, a gente vai ter essa discussão na próxima semana. Uma outra informação, o vídeo da semana passada, a gente teve um atraso, porque por causa da forma de transmissão, tinha muito ruído. Então, teve muito ruído, teve até o Mauro mexendo que tinha passarinho cantando. Então, a gente teve que fazer uma formatação do vídeo antes de subir para a página. Esse vídeo, agora à tarde, ele está sendo subido para a página, ele vai estar disponível no YouTube da Sociedade Brasileira de DST, e a gente vai tentar também disponibilizar o link na página do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, e a gente vai disponibilizar também para outros. E provavelmente de hoje para amanhã, a gente vai estar disponibilizada a sessão da semana passada e essa de hoje. E a gente espera não ter nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de interferência. Eu não sei o que vocês acham. Vamos esperar agora, faltam 3 minutos para as 16 horas. É uma coisa muito importante, porque eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, porque nós ficamos surpreendidos com a demanda de pessoas interessadas em participar dessas discussões. A gente vive um momento muito especial com essa pandemia do Covid-19, e aí a gente ainda ter pessoas que querem continuar discutindo sobre as IST é uma coisa muito importante para nós. E essa discussão de hoje, a gente vai ter a oportunidade de ver dois da antiga guarda da Sociedade Brasileira de DST, uma turma que ainda discutia a eliminação da sífilis congênita para o ano de 2000, né, Mauro? E hoje a gente não vai falar de sífilis congênita, mas a gente faz parte daquele grupo que estava trabalhando para eliminar a transmissão da sífilis congênita no ano 2000. Isso desde a década de 90. 2020, a gente ainda está aqui falando de sífilis como uma doença tão atual e ainda que causa tantos casos. Então, isso, assim, mostra para a gente a importância da gente estar mantendo essa discussão das infecções sexualmente transmissíveis e, assim, o nosso carro-chefe, as nossas discussões em relação ao controle das sífilis. Então, acho que hoje essa sessão vai ser super importante, a gente vai ter uma discussão muito boa e a gente vai estar aberto para essas perguntas, porque isso vai ser uma coisa contínua. Eu vejo que hoje a gente vai ter o Mauro falando sobre conceito, classificação, diagnóstico, o Ivo falando sobre tratamento, sobre as perspectivas nas diferentes populações. E uma coisa vai puxar a outra.
Na semana passada, que foi a discussão sobre a vigilância das IST, teve uma pergunta jogada pelo Mauro para falar da qualidade dos VDRL no país. Então, assim, como fazer o diagnóstico se a gente isso não teria um diagnóstico que fosse aquele diagnóstico de certeza. E por conta desse questionamento, e eu acho que hoje ainda vão aparecer outros questionamentos, a gente está desenvolvendo uma sessão desses webinar, especialmente para trabalhar testes diagnósticos em sífilis. Então, provavelmente ela vai ser no dia 25 de maio, que vai ser uma segunda-feira, logo depois da discussão sobre sífilis congênita, porque a gente vai aproveitar as discussões da vigilância de sífilis, sífilis adquirida e a sífilis congênita. E aí, no dia 25, que não vai ser numa quarta-feira, de quarta-feira vai seguir o nosso fluxo confirmado, a gente vai ter uma sessão extra para quem tiver aquele interesse específico em diagnóstico sífilis, assim, com foco em testes de diagnóstico. Eu acho que agora a gente já pode estar começando. Esse projeto, inicialmente, ele fez a previsão da gente ter 15 sessões. É um projeto que está sendo desenvolvido numa parceria da Sociedade Brasileira de DST, da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde por meio do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Esse projeto ele só foi possível porque ele tem sido desenvolvido com várias mãos. Então, essas parcerias a gente quer vê-las crescer cada vez mais, porque é super importante a gente trabalhar em conjunto na divulgação das infecções sexualmente transmissíveis. Eu acho que a gente já pode começar a fazer a chamada, e a gente vai começar a nossa fala com o doutor Mauro Romero Leal de Passos, que apesar de isso dispensar apresentações, é um médico ginecologista, doutor em ciências, isso pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele atualmente é professor titular e chefe do setor de DST do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da Universidade Federal Fluminense. E ele, como doutor Ivo, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de DST. Aí, Mauro, eu passo a palavra para você e eu apresento o Ivo, isso depois da sua fala. E as perguntas a gente vai deixar para responder no final isso das duas apresentações. É com você, Mauro. Opa, obrigado. Realmente eu queria deixar marcado, né, isso que você falou no final, essa grande parceria, e é para a gente realmente entender que tudo que a gente faz tem que ter parceria e com todas essas pessoas e essas entidades. Eu fico extremamente feliz. Queria só perguntar, Angélica, que eu já dei entrar aqui no meu slide e não entrou. Por que será? Está parado aí? Eu estou vendo o seu slide. Mas ele não está andando. Doutor Mauro, não consegue... Será que travou? Não sei, porque aperta aí para ver se passa. Aperta novamente, seu computador. Põe a setinha para ver se passa. Apertei. Só um segundo. Não está andando. Espera aí, vamos lá, não tem problema não. Vamos lá. Compartilha novamente a sua tela aí, por favor. Compartilhar. Isso, compartilhar a tela. Compartilhar. Agora vai. O PowerPoint. Isso. Foi. Só um momentinho que ainda não abriu para a gente aqui, não. Aí. Ah, tá. Tá bom. É porque eu tinha aqui botado que, uma brincadeira minha, que o webinar também é seminário via internet. É uma generosidade muito boa para vocês, para mim, quer dizer, vocês com essa confiança em nós. E eu quero apresentar também quem está na sala, né? O tema para nós é tão grande, eu não sei se vocês estão vendo aí, mas esse é o meu treponema, que fica comigo aqui no meu escritório. Dão para ver bem o meu treponema? Esse é o nosso treponema que
também vai participar da reunião. É uma oportunidade boa. E uma coisa mais bacana ainda, Angélica, o agradecimento para o Ministério, para a OPAS, para a Organização Mundial de Saúde, é que isso tudo está sendo gravado e vai ficar disponibilizado gratuitamente na internet. E para começar, eu queria dizer uma coisa muito interessante, que a Covid me está chamando a atenção de muita gente, mas eu não sei porquê, na década de 80, eu comprei esse cartaz do Galileu Galilei, chamando que eu sustento que a única finalidade da ciência é de aliviar a canseira da existência humana. É muito bom para a gente ver até hoje se o homem é realmente sozinho nisso tudo. Uma reflexão, não vamos gastar muito tempo, mas se o homem é dono de tudo sozinho, ou ele deve entender que ele faz parte da natureza, ele faz parte desse conjunto de coisas. E o Galileu, lá atrás, em 1500, já falava: todos os números que nós vamos mostrar, as porcentagens que nós vamos mostrar, em relação e deve ter atenção maior no ser humano. Esse bichinho aqui, esse nosso treponema aqui, olha quem já falava em 1530, o Girolamo Fracastoro, que botou como um problema da doença francesa. Os franceses falavam que o problema era inglês, que o problema era italiano. Ninguém, há muitos e muitos séculos, gosta de falar de sífilis. Ninguém quer a sífilis para si. Os americanos, que fizeram até um estudo chamado estudo de Tuskegee, que foi não tratar de homens negros para ver como a sífilis evoluída. Muitas das coisas que nós vamos falar aqui hoje, a evolução da sífilis, a classificação da sífilis, foi muito bem descrito numa atitude deplorável. E, na verdade, teve outro também na Guatemala. Mas esse foi o primeiro. Tem um filme, que é Cobaias, que teve até um pedido de desculpas formais a 6 homens negros na Casa Branca. Então, é uma situação muito grave, importante, e que nós já sabemos há muito tempo. Vai ter até agora, que a Angélica acabou de falar, um novo seminário só sobre teste. Mas a gente sabe de sorologia, sabe de teste, desde 1906. O que esse indivíduo fumou, o que ele bebeu para fazer um extrato alcoólico de macerado de coração de boi, mais lecitina e colesterol, e misturar com o soro de uma pessoa doente. Essa é a cardiolipina, que faz o diagnóstico de sífilis até hoje. Já o Alexandre Fleming, a partir de 1942, entrou no grande tratamento. Hoje o Ivo vai nos dar uma aula sobre penicilina. 70 anos que nós já sabemos disso. E a doença tem ainda esses números. E a Angélica adiantou naquela coisa da eliminação da sífilis congênita em 1993, mas na verdade esse manual saiu em 92, e nós queríamos eliminar a sífilis em 2000. Vamos ver os números atuais, mais de 250 mil casos de sífilis adquirida de gestante e sífilis congênita no ano. Foi de 2018. Nós estamos vendo agora 150 mil casos de Covid com transmissão por via respiratória, e nós temos uma doença sexualmente transmissível e um ano dá 250 mil. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos resolvendo? Precisamos aceitar isso de uma maneira bem mais rápida. É uma doença tão velha e tão difícil de falar que botaram o nome de luz. Luz, que significa flagelo da humanidade. Para não falar a senhora tem sífilis, muitos médicos do passado falaram a senhora tem luz. Ela não sabia o que era luz, ele também não falava, e a coisa andava.
Muitos exames hoje ainda são com luz. É uma DST, é uma doença sexualmente transmissível, é uma doença venérea ou uma infecção sexualmente transmissível sistêmica desde o primeiro minuto, que pode ser transmitida também da mãe para o feto e via sanguínea. Tem um período de incubação de 21 a 30 dias do contágio, mas pode ser 10, como pode ser 90, na maioria das vezes em torno de 3 semanas a 4 semanas. Mas, dependendo da virulência, dependendo da imunidade do hospedeiro, essa primeira manifestação pode ser bem antes. O agente é uma bactéria treponema que não se cora pelo Gram, não cresce em meios artificiais. Basicamente, ele é uma doença exclusiva do ser humano. Só tem no ser humano. Ele é altamente sensível ao calor, a febre o mata, tanto, o Ivo não vai falar disso, porque em 20 minutos a gente não tem tempo, mas já se pegou pessoas, colocou dentro de um tacho grande e botou o cara para ferver, porque o cara fervendo matava o treponema. No Rio de Janeiro, já foi feita a malarioterapia, que era, botava plasmódio na veia, o indivíduo tremia de febre e a febre matava o treponema. Olha o que a gente sabe dessa doença. Essa cronologia da sífilis, que foi muito bem descrita no estudo de Tuckey, ela tem o cancro duro, que aparece em 3 semanas, é a primeira manifestação, porém, que fique bem claro, o cancro duro aparece depois de 21 a 30 dias, que o treponema foi do genital ou da boca ou de qualquer outra área, foi no linfonodo sentinela ou no linfonodo satélite, se duplicou, se multiplicou, caiu no sangue e voltou. Então, a sífilis, no primeiro minuto, é uma doença sistêmica. E, por ser uma doença sistêmica também, dá para fazer um teste sorológico, que acomete mais ou menos entre 30 a 40 dias, em torno de 4 semanas. Sem a sorologia, aparece a adenopatia satélite, as roséolas sifilíticas, que são as manchas avermelhadas, é a síndrome que está dando para nós. O treponema está no sangue, está no baço, está no fígado, está circulando. Só não entrou no cérebro ainda de alguns, porque indivíduos com doenças graves, tipo HIV, pode fazer uma neurosífilis muito antes de 1 ano de 30 anos. É um problema que a gente hoje aprendeu. Isso é chamado de sífilis recente, que tem as sífilis, as manifestações, depois, isso é chamada de primária e secundária. Primária é quando era só o cancro duro, secundária quando via da pele. Essa é uma classificação fisiopatogenicamente errada. Nós aceitamos, a gente escreve, porém, chamar de primária, secundária, tem que ter um conhecimento muito bom para não errar, porque tem muita gente que pega uma sífilis secundária e diz que é primária. Eu vou falar isso um pouquinho mais tarde. Depois tem a sífilis latente, que é precoce até 1 ano, ou tardia depois. Isso é muito difícil. Se existe uma coisa difícil para saber, é quanto tempo tem de sífilis, precoce ou tardia. E a sífilis terciária, ou sífilis, que pode, muitas das vezes, a sorologia está negativa, e pode, muitas das vezes, não ter mais o treponema, mas tem as lesões. Essa é a classificação típica da sífilis. E eu volto a dizer, muito cuidado com primário, secundário e terciário, porque nós erramos muito. Eu vou falar um pouco mais adiante. Esse slide é só para dizer, para ficar claro no vídeo, para quando as pessoas puderem parar o vídeo, para entender melhor o que é cada caso, o que é sífilis recente e o que é sífilis primária, secundária. Um dado que eu queria chamar a atenção é que, como as lesões são variáveis, não penso que o que a gente vai mostrar aqui é clássico para todos os pacientes, eles se misturam. Pensar sifiliticamente é muito correto. Pensar em sífilis toda hora é correto.
Errado é colocar sífilis em quem não tem. Eu vou falar um pouco mais tarde. Essa é a lesão inicial, cancro duro. Essa é a lesão inicial, cancro duro. Olha, 2 cancro duros, um completamente clinicamente diferente do outro. Quando eu palpo, eu vejo um endurecimento maior. Aqui dá para ver bem. Um cancro duro no períneo de uma mulher. Esse slide é muito velho, muito velho, muito velho, tão velho que se colocava a mão sem luva no genital. Esse é um slide cedido pela colega Adélia, se eu não me engano, Adélia Benzaquem. É um slide que está no nosso Atlas, que tem no Brasil 100 autores, é o maior Atlas mundial de DST, é brasileiro, com 100 autores, e mostra aqui o cancro duro em mulher. Mostra aqui a adenopatia satélite e mostra as manchas avermelhadas na pele. O treponema está comendo solto, está andando no corpo todo. Na boca, lesão habitada, tem treponema aqui e tem treponema na palma da mão. Lesões em crianças que era abusada sexualmente e tratava pensando que era feridinha. Essa lesão em criança também era tratada como condiloma acuminado, HPV, mas era uma sífilis papulosa. Essa paciente foi encaminhada para tratar candidíase e que ela coçava muito e tinha ferida. Era sífilis, tinha roséola sifilítica. Uma senhora com mais de 60 anos de idade, e aonde que diz que só gente com 20, 15, 40 anos que tem relação, todos nós temos relações durante a vida, uma sífilis papulosa completamente diferente daquelas clássicas de cancro duro. Lesões que já têm muito tempo de evolução, os dermatologistas chamavam de sífilis elegante ao redor de orifícios naturais. Essa paciente aqui já está lá no final da latência, com certeza a gente já deve tratar até como sífilis tardia, e goma sifilítica, perfuração do palato com lesões de sífilis tardia. Isso aqui é que eu gostaria de chamar a atenção e agradecer, Angélica, agradecer, Gerson, agradecer ao Ministério, a OPAS, essa oportunidade. Esse site é um dos melhores sites que eu conheço, indicadores, tem os dados de sífilis aqui, porque eles nos mostram como nós estamos errando. É sífilis em gestante, 30% sífilis primária. Eu desafio a quem em cada 100 casos de sífilis em gestante me apresentar o cancro duro. Eu devo ter na vida, sem mentira, eu já tratei muito mais de 6.000, 7.000 casos de sífilis. Eu não tenho 5 casos de cancro duro em mulher, em gestante. Gestante, uma. Sífilis terciária, 10%. E uma coisa que me deixa assim de boca aberta, ignorada, quer dizer, o que faz alguém notificar sífilis, que pode botar primária, secundária, terciária, latente, ele bota ignorar, ele não sabe qual é a classificação da sífilis. Eu tenho dúvida se ele sabe se isso daí é sífilis. E um dado que eu gostaria que ficasse aqui também, a sífilis é uma grande imitadora, é a maior imitadora que existe. São raras as doenças que imitam igual a sífilis. Qualquer lesão, qualquer manifestação pode ser sífilis. Pensar sifiliticamente é certo. O errado é colocar sífilis em quem não tem. Pensar em sífilis em todo mundo, eu aceito. Solicitar exame para sífilis para todo mundo, eu aceito. Eu só não aceito é não saber interpretar os exames e colocar sífilis em quem não tem. Isso a gente deve ter muito cuidado. O diagnóstico. Lesões habitadas é procurar o treponema. Raríssimo. A cada 100 colegas, 1 ou 2 consegue ver o treponema. Eu conheço os colegas de Manaus,
tem uma boa experiência, o Alfredo da Mata, em fazer campo escuro, em fazer exames locais, mas é raro ter um exame de campo escuro, até porque ele falha muito. Mas, mas o exame que a gente tem que ter de rotina para ser bom, estou com 17 minutos, é o exame de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que a gente não tem de rotina, coisa mais difícil do mundo. As sorologias para sífilis, não treponêmica e treponêmica, a não treponêmica para fazer o diagnóstico e para fazer o acompanhamento de teste de controle de cura. E a treponêmica é porque usa o agente treponêmico. O esquema rápido, básico, tem lesão, campo escuro, imunofluorescência, PCR, raramente é feito e fica então com os testes não treponêmicos. Não reator, se você suspeita, repete e evolui para o teste treponêmico, que só deve ser pedido uma vez para fazer o diagnóstico. Não serve para controle de cura. Esse é um esquema clássico de acompanhamento. E mais, hoje nós temos o VDRL e o RPR, reação de plasmina rápida, e o Venereal Disease Research Laboratory. Eles não têm titulações iguais. O VDRL 1 para 32 pode ser RPR 1 para 16. Então, nós temos que acompanhar com o mesmo teste. E, mais uma vez, agradeço, Angélica, de fazer um simpósio só sobre o diagnóstico, só sobre sorologia. Essas são as visualizações do treponema. Esse aqui é um dado americano dizendo no cancro duro, o treponema falha em 20%, no secundário raro. No cancro duro, o FTA-ABS falha com 15%, na secundária rara. Mas na sífilis tardia, falha também. Então, paciente com sífilis tardia, o VDRL falha, e paciente com sífilis tardia, a reação treponêmica falha. É um exame que é feito no olho. Pode ser no microscópio, mas depende de eu interpretar essas aglutinações, essas floculações. E uma coisa doida hoje, eu vou até não me estender por aqui, porque eu já cheguei no tempo, é que aqui, VDRL, que é uma reação de floculação, o laboratório manda por ECLIA, que é uma eletroquimiluminescência. Ou seja, o laboratório escreve o que quer. Ele faz uma eletroquimiluminescência e me diz que é VDRL. É para doido. Esse exame me mostra, exame para sífilis reagente, VDRL não reagente. A hemaglutinação, que é treponêmica, não reagente. E depois diz que o RPR é micro, né? E também diz que o MTA é a hemoglutinação. Ou seja, ele me dá um exame para sífilis positivo. Sabe qual foi esse exame aqui? A quimiluminescência. Que é um exame rápido, fácil, automatizado. Hoje, a maioria absoluta dos laboratórios fazem a quimiluminescência. Quando ela dá positiva, que ele vai fazer o VDRL. Esse é um exame publicado no nosso Jornal Brasileiro de DST, mostrando as falhas da quimiluminescência. Isso daí depois a gente passa melhor, mas ele pode dar positivo com VDRL negativo e o FTA-ABS negativo, mas a quimiluminescência positiva. Se você não souber disso, não souber interpretar, adeus. Existe um problema sério que é o efeito prozona, ou seja, tem tanto anticorpo que o primeiro teste, se não for diluído, dá o efeito prozona. E um caso sério para ir terminando. Uma mulher grávida que deu 1/2, tomou 6 ampolas. O marido não reatou, tomou 6 ampolas. No controle, VDRL 1/2, tomou mais 6 ampolas. O marido se recusou a tratar. A rede não fazia o teste treponêmico, mandou para nós. Ela continuou não reator e o teste treponêmico era não reator. Ele deu teste, ela, né? Deu não reator.
e ele também deu não reator. Ou seja, colocar sífilis em quem não tem é um sério problema. E para terminar, uma cultura para nós. É um filme espetacular, é sobre Heleno, um jogador de futebol do Rio do Botafogo, do Rio de Janeiro, que morreu de sífilis tardia e não fez o tratamento. Filme brasileiro que nos mostra muito bem. Obrigado, passei um pouco, me perdoe. Lá na segunda parte eu falo menos. Muito obrigado a todos. Como sempre, sua fala foi ótima e a gente vai ter várias perguntas para estar discutindo no final, depois da apresentação do Ivo. Agora, já na sequência, eu quero passar a fala para o doutor Ivo Castelo Branco, que é médico infectologista e doutor em clínica médica e infectologia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor titular e também coordenador do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará. E assim como o Mauro, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de IST. A fala está com você, Ivo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, né, Angélica, Gerson, e está sempre assistindo a hora do Maurinho, é sempre um prazer, né? Hoje ele está realmente, ele tá ficando aquele aluno aplicado, né? Ele passou poucos minutos, né? Bom, falar sobre o tratamento da sífilis, né, é uma coisa que vou falar que todo mundo sabe. Mas, assim, tem coisas que a gente tem que falar, dizer alguns detalhes, né, que não vamos falar nada de muito novo, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que muita gente precisa saber, né? Maurinho muito bem explicou quem deve tratar, né? Hoje em dia, o Ministério dispõe de testes rápidos para saber fazer o diagnóstico, e algumas populações, como gestantes, pessoas de risco, têm que ser tratadas, né? Independente de se a gente tem certeza ou não, com o tratamento epidemiológico, e, obviamente, os que têm positivo, que são avaliados, devem ser tratados. Esse é o paciente que passa pelo screen de hospitais e de clínicas, que a maioria não passa, né? Muita gente passa. Na realidade, quando você vê os pacientes, eles são encaminhados para nós através de banco de sangue, ou teste admissional, ou o cara faz uma bobagem, faz o teste de sangue, aí, geralmente, as limitações do VDRL, que o Maurício falou muito bem, que na verdade são RPRs, né? Na OCA 16, a gente geralmente indica tratamento. Quando você tem menos que 8, tem que ver parceiros ou parceiras, os pacientes, as parcerias. E aí, na realidade, dependendo da epidemiologia e na dúvida, nós tratamos esse paciente. É uma indicação de tratamento, ou quando o paciente apresenta alguma clínica, né? Quem é o cancro mole, quem é o cancro duro, quando não se sabe, trata-se como sífilis, se pede avaliação, pacientes que vêm com alergias que não coçam e que não respondem bem aos antihistamínicos, esse é um paciente já com lesão mais grave de doença terciarismo de sífilis ou tardia de sífilis, como o Mauro gosta de chamar, e pacientes que têm aquelas coisas clássicas, né, lesões palmo-voluntárias, que acabam a gente dizendo assim, opa, isso deve ser sífilis, esquecendo que às vezes isso pode ser racial, né? Queda de cabelo, madarose, né? A queda da sobrancelha final. Agora, ter cuidado que hoje é moda raspar o lado da sobrancelha, e hoje eu achei que era sífilis, mas não é porque eu raspo a sobrancelha. Prestar atenção que o tempo mudou. E alguns pacientes que vêm com úlceras há muito tempo, mesmo você sabendo que isso aí a gente sabe que tem experiência, né? Isso aí são cânceres, mas você começa tratando como sífilis e depois faz biópsia para saber lesões que tem mais que 4 semanas para você fazer o diagnóstico diferencial. O trabalho que o Mauro falou, né, foi feito nos Estados Unidos, e desculpas, né, ela mostrou mostrar que quase 60% das sífilis ela se cura espontaneamente. Mas, em compensação, tem um grupo de talvez 30% que podem chegar até a óbito, ter lesões muito graves, né? E, se a gente perceber, são coisas inadmissíveis no século XXI, as pessoas têm sífilis, né? Mas, com certeza, algumas pessoas com aneurisma de aorta, com certeza, foram sífilis que não foram tratadas. O tratamento preconizado, né, é através da penicilina. Penicilina nas diversas apresentações, principalmente a penicilina benzatina nos indivíduos adultos, né, adquirido.
essa penicilina benzatina, até hoje a gente não sabe de resistência do treponema à penicilina, e dependendo como o Mauro falou do tempo de lesão, né, se ela tem menos de 1 ano, se ela tem mais, a gente faz a cada ampola 1.200.000, um cada nágrega 2.200.000, e faz a aplicação. Se tem mais de um ano, a gente usa 3 ampolas, uma usa cada semana, né, um total de 7.200, intramuscular, um em cada nágrega. Tem cuidado com as pessoas que têm prótese, que não pode ser aplicado em qualquer lugar. Raríssimas pessoas têm alergia à penicilina. É um grande coisa que as pessoas usam. Eu não uso penicilina porque eu tenho medo da alergia. Eu completo 41 anos de atuação na medicina. Na minha vida, vi raríssimos casos de alergia. A grande maioria era alergia a antitérmicos ou coisa desse tipo. Hoje a gente sabe que essas alergias, né, podem ser testadas com determinantes menor ou maior da penicilina. Então, a gente só Ribeirão Preto fazia isso daí, que eu sei, e a gente hoje se resume da seguinte coisa. A gente pergunta, um amigo já tomou alguma vez penicilina? Obviamente o cara não sabe. Assim, alguma vez você teve uma amidalite, uma doença na garganta, tomou o quê? Tomei um antibiótico, qual foi? O cara assim, amoxicilina, não é alérgico à penicilina. Obviamente, se você tiver dúvida, você não vai tentar usar, mas a grande maioria você resolve com anamnese, né? Essa hipossensibilização que se faz nas mulheres que estão grávidas, porque os antibióticos que nós temos não tratam o concepto, é uma coisa que a gente tem pouca experiência, mas algumas maternidades, poucos fazem isso daí. As drogas alternativas, né? Nós temos eritromicina, tetracyclina, doxiciclina, são tratamentos que não são doses únicas, são tratamentos mais prolongados, né? E azitromicina. Agora, ter cuidado, porque mulheres grávidas a gente não pode usar nem tetracyclina, nem doxiciclina, nem o estolato de eritromicina. Esses pacientes, né, qualquer droga, o nosso Ministério fala que Rexhame nas primeiras doses de penicilina. Quando a gente começou a tratar as pessoas com azitromicina, no trabalho que eu vou falar depois, os pacientes fizeram o Rexhame. O que é o Rexhame? O Rexhame é uma reação que o indivíduo exacerba as lesões cutâneas, pode ter febre, em geral ocorre de 12 a 24 horas, dificilmente passa de 24 horas. Em geral, nas primeiras 6 horas, o indivíduo, quando toma o medicamento, seja penicilina ou não, ele exacerba as lesões, pode ter febre, dor articular, né, dor de cabeça. Isso não isso regride espontaneamente, mas se você olha, se aparecer isso, toma um analgésico, né, e os pacientes conseguem controlar isso aí. Antigamente se usava corticóide, uma série de coisas, a gente sabe que, na realidade, isso não é uma coisa decorrente que pode ocorrer em outras doenças, como doenças pneumocócicas, a gente viu isso em leptospirose, até em leishmaniose a gente viu isso. A gente trata e aí existe um desequilíbrio entre antígenos e anticorpos, e os anticorpos vão reagir contra tecidos do corpo, dando essa reação, né? E os ginecologistas têm medo dela porque podem induzir trabalho de parto prematuro. Com a escassez da penicilina, começou a se pesquisar outras drogas para tratar. Foi quando saiu um trabalho que foi feito pelo grupo do sexualmente transmissível da sociedade. São 5 centros participaram, se comparava penicilina benzatina com azitromicina. 1 grama 2 semanas e 1 grama 3 semanas. Quando você fez o final, né, um trabalho que hoje já tem mais gente, mas nessa época foram 200 pacientes, se viu que o índice de cura da penicilina com a azitromicina era praticamente igual. E se começou a usar praticamente assim, 1 grama por semana durante 3 semanas. Parecia que a gente tinha descoberto sei lá, a roda. No entanto, alguns locais do mundo apareceram alguns clones de treponema resistente na Ásia, mas não ficou ali. E a gente testou só em pessoas com sífilis com menos de 1 ano. Mas quando a gente pegava pessoas com maior tempo, ou pessoas que tinham alguma doença associada, como, por exemplo, HIV, associado à qualidade da azitromicina que a gente usava, a gente teve muito fracasso terapêutico e acabou a gente deixando somente para alguns casos, quando você segue de perto os pacientes. Nós estamos com um trabalho junto com a Organização Mundial de Saúde, CDC, né, e
o programa de reprodução humana, né, de alguns locais, feito na Universidade Federal do Ceará, Unifor, lá em Rio Grande do Sul, e Angélica em Espírito Santo, onde nós estamos fazendo uma fase 2 usando a cefixima. A cefixima é uma cefalosporina terceira geração de uso oral. Ela foi deixada de ser usada no Brasil porque ela era muito cara. Mas quando tem um aval da OMS, as coisas barateiam. Se usado em mulheres, né, pensar talvez no tratamento de sífilis congênita. Vocês verem a resposta terapêutica, eles são pacientes com cancro duro, como o Mauro falou, aqui estão vendo a lesão, uma semana depois de 2 ampolas de bezetacil, praticamente você não enxerga mais nada nesse caso. Esse cancro pode ser fora da genitália, por exemplo. Esse cara chegou para mim dizendo que estava com abscesso amidaliano, mas um abscesso amidaliano que ele não tinha febre, essa lesão aqui no pilar amidaliano, duro, com a ponta do dedo, sem uma amidalite. Estranho um abscesso amidaliano assim. Uma semana depois do bezetacil, praticamente desapareceu. Isso aí mostra que a lesão primária desaparece. As lesões dessas sífilis, e às vezes são tratadas, como o Mauro falou, como condiloma acuminado, é o condiloma plano da sífilis, uma lesão mais tardia da sífilis, 2 semanas e 3 semanas depois, praticamente sem cicatrizes, né? A gente vê uma resposta fantástica. Poucas doenças você encontra uma resposta tão bonita quanto essa. Algumas lesões de pele, né? Quando as lesões são mais profundas e vasculares, você às vezes fica um pouco de cicatriz, e as pessoas, ou quando levam sol, esse pigmento. Mas, em geral, a cicatriz é muito boa. Ter cuidado quando você vê um paciente com vários cancros de inoculação, pensar em associações com HIV ou coisa desse tipo, pacientes com essas manifestações da sífilis, que simulam, inclusive, um sarcoma de Kaposi. Todos esses pacientes, né, um paciente que faz uma sífilis maligna, como dessa jovem, mas que tem as lesões palmoplantares, esses pacientes são tratados com a penicilina também, não existe resistência, e se usa as mesmas doses, de preferências, a gente usa um pouco mais de tempo do que essa lesão, mas as drogas são semelhantes, pode ser usado sem maiores complicações, ou a gente usa o mesmo esquema que é usado, a gente tem visto, e esses pacientes respondem muito bem, né? Todos eles responderam bem, né? O critério de cura, quando você usa o tratamento, você vê, se segue com um teste não treponêmico, VDRL ou RPR, seguindo a cada 2, 6, 12 meses, em geral, nos 6 meses, a grande maioria negativa, ou uma queda de 4 títulos, né, na sorologia. Nas gestantes, ele deve ser feito mensal. Então, se um paciente aumenta 4 títulos, você tem que tratar, e desceu 4 títulos, você acha que o indivíduo tem um sucesso terapêutico. Em geral, a gente espera 6 meses. Alguns pacientes têm chegado para a gente, recentemente, com lesões de retina, pessoas que têm retrovírus, e, na realidade, quando uma pessoa... A retina é um órgão neurológico, então isso aqui já é uma manifestação neurológica da sífilis. E aí, às vezes, as pessoas não têm tido. A gente tem tido um aumento também de neurosífilis em pacientes sem ter HIV ou sem ter doença de base. Não sei se aqueles esquemas anteriores foram feitos só com uma dose de penicilina, quando o indivíduo tinha 2 anos de doença, não sei se foi causa. Eu sei que nós tivemos, recentemente, 3 pacientes com neurosífilis no Hospital de São José e nenhum tinha HIV. Mas esse paciente tinha HIV, a gente tem visto algum. Um paciente como esse, ele já tem uma lesão neurológica. E aí, aquele negócio, quem que deve fazer uma punção licórica, né? Então, os pacientes que têm lesões, sintomas neurológicos, obviamente, oftalmológicos, ou evidência de terciarismo de sífilis, ou então, se você vê que o paciente você tratou, ele não cai aquele título, permanece, não tem uma reexposição, a gente tem que pensar em uma neurosífilis, tem que pensar mesmo, porque a punção dá o diagnóstico e trata as pessoas. As pessoas que vivem com HIV, a punção lombar, ela é indicada quando tem falha terapêutica sem ter uma história de reexposição, o indivíduo normal. Nesse caso, se usa a penicilina cristalina, feito na veia, né, pode ser feito em bolos 4 horas, fazer contínua com bomba. Em geral, por dia, se faz de 18 a 24 milhões disso. Então, são 14 dias. Quando a cefalosporina terceira geração é com a penicilina, a gente tem usado, né, os indivíduos, e você só que tem que usar 14 dias, né, 2 semanas, 2 gramas EV. Ter cuidado com a qualidade da ceftriaxona, porque tem algumas ceftriaxonas que não são de boa qualidade, principalmente as mais baratas, infelizmente. Né?
E outra coisa que a gente tem visto, né, o uso da penicilina e indicação de tratamento da sífilis, é quando cada vez mais a gente está vendo os abusos sexuais ou o sexo sem consentimento dessas pessoas. As pessoas que são abusadas ou realizam sexo sem consentimento, a utilização dessas pessoas que fizeram esse sexo desprotegido com pessoas que eles não conhecem ou que não sabem, não tem como saber se eles têm ou não alguma coisa, se preconiza o uso mais precoce possível de penicilina benzatina, 2.400.000, né, intramuscular, 3 doses, porque a gente não sabe como é que a pessoa que possa ter transmitido alguma coisa, ele estaria com quanto tempo, coisa, então se peca pelo excesso. E se faz 2.400.000 intramuscular durante 3 semanas. Acrescenta ceftriaxona, carbamazepina, os pneumonocônicos, metronidazol e soros ou vacinas e uso do coquetel de antirretroviral para esses pacientes. Basicamente, né, quando você vê a sífilis, é uma doença que não tem resistência à penicilina, né, é uma doença, como o Mauro falou, é uma doença de seres humanos, e nós continuamos a falar de sífilis, e nos últimos 2 anos, aqui a gente pode até estender um pouco mais, nós estamos tendo um aumento de sífilis adquirido em pessoas com HIV e sem HIV na população em geral, de uma forma muito grande. A gente está tendo cada vez mais, antigamente a gente praticamente não só via algumas populações alvos, ou então mais predominante com as populações alvos. Hoje em dia, a sífilis tem aumentado bastante e, por incrível que pareça, como o Mauro falou, é penicilina que se trata, mas é impressionante como as pessoas às vezes ficam confundidas, como é que usa, como que faz, né? Essa coisa toda, daí a importância de se falar, de se discutir, de se mostrar, de se repetir como fazer isso daí, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? E não é uma coisa simplesmente dos indivíduos mais velhos ou coisa desse tipo. A sífilis está voltando com força total, e a gente tem que aumentar a forma de diagnóstico, a gente tem que melhorar, ampliar a terapia, porque, por incrível que pareça, como penicilina é uma droga que é barata, nós temos, talvez, os 4 laboratórios do mundo que fabricam, e alguns a gente não tem a qualidade desses laboratórios, e a gente tem que realmente estudar e ver que essa doença secular, né, ela continua crescendo, mesmo porque métodos preconizados como o uso de preservativos, simplesmente enfatizar muito nisso daí, a camisinha se pega por beijo, sexo oral, sexo incompleto, e a gente tem que pensar nisso também. Bom, alguma dúvida? Eu acho que eu falei o tempo menos possível para que a gente possa discutir, já que eu não vou inventar a roda. Você está sem som. Tá. Agora melhorou? Agora ouviu que eu liguei o microfone, né? Isso, muito obrigado vocês dois, e foi ótimo que os dois fizeram o dever de casa e cumpriram o tempo estritamente, né? E isso foi bom comigo. porque a gente recebeu aqui mais de 100 perguntas. A gente não vai ter como... Já pensou que risco, hein? Mas aí, eu estou selecionando algumas que vocês vão discutir e vão responder agora, e as outras a gente responde por e-mail. Pode ser assim? Tem algumas que ficam um pouco semelhantes umas das outras. Eu vou começar, Mauro. Tem uma pergunta... As mais genéricas eu vou até deixar isso para o final. Agora, tem várias perguntas sobre tratamento e tem várias perguntas sobre diagnóstico, acompanhamento, que eu acho que acaba sendo a nossa maior gargalo, né? É de como interpretar os resultados dos testes diagnósticos para a gente saber como proceder, isso na hora de se é diagnóstico de sífilis e qual a fase isso da sífilis. Eu acho que por isso vai ser muito importante a gente realmente ter uma sessão discutindo só essa parte, isso dos testes diagnósticos, para deixar essa coisa mais clara. Eu vou começar isso com o Mauro. Mauro, tem uma pergunta, que é claro que eu vou começar por uma pergunta do Espírito Santo. Veio uma pergunta do Espírito Santo. Doutor Mauro, por favor, o senhor poderia abordar as principais situações em que devem ser realizada a punção lombar?
pois pode ser isso neurosífilis, pois sempre há dúvida sobre essa questão no acompanhamento de sífilis adquirida. Falo com você. O Maurinho, quer que eu fale? Você ia falar, você já até falou, né? Uma das coisas você falou, quando não Fala diminui. Fala, pode falar. Olha, existe sempre uma dificuldade. Eu tinha anotado aqui um detalhe. E sempre a dificuldade de você falar para o paciente que você vai meter uma agulha nas costas dele para tirar líquido para fazer exame. Alguns falam assim, mas eu não estou assistindo nada, eu estou assistindo muito pouco, é só esse papel. Mas, assim, as indicações, pessoas que não você trata e você não vê queda do tratamento da sorologia e que não existe uma reexposição, porque grande parte das pessoas que não respondem ao tratamento, quando você faz, é o chamado ping-pong, a pessoa se recontamina com as pessoas que não foram tratadas. Mas, assim, se você não tem reexposição e mantém aquela sorologia alta, você tem que fazer o diagnóstico, porque você, mesmo que o indivíduo não tenha sintomas ainda, a gente tem que pensar nisso daí. Pessoas que têm alguma doença de base, né, HIV, transplantado, a gente pega muito paciente transplantado, que às vezes a gente não vê resposta terapêutica, a gente tem que pensar nesse tipo de manifestação, já que o tratamento tem que ser internado, tem que ser com medicação na veia, né, com a penicilina diferente, que também está faltando no mercado, recentemente aqui voltou. Teve época que a gente não achava de jeito nenhum. Então, basicamente, seria isso. Manifestações neurológicas, essas manifestações oculares estão cada vez mais frequentes, né? Os oftalmologistas estão atentos a isso daí, e os pacientes que não responderam ao tratamento e que sempre não tiveram reexposição, se afastam, não teve reexposição, e quando o paciente tem alguma doença de base, não baixa e também se afastou, você indica a punção licórica, porque aí você pede no líquido um exame, um teste não treponêmico, é o VDRL. Como o teste não treponêmico é uma molécula de IgM, ele não passa a barreira hematoencefálica. Se você encontra dentro do sistema nervoso central esse exame positivo, significa que foi uma produção dentro do sistema nervoso central. E aí o indivíduo tem que ser tratado dessa forma, como eu falei. Ivo, deixa eu fazer uma complementação legal que eu vi antes do Covid, na verdade eu vi isso em janeiro, antes do Carnaval, um paciente, primeiro que a punção lombar não é nada também do outro mundo, não é nada, não é nenhuma uma atitude assim do outro mundo, dá para se fazer simples, não é nada complicado. Eu vi no resultado, eu vou falar duas coisas, eu vi no resultado, Ivo, e aí, quem está perguntando pode passar pela mesma coisa, é que, por incrível que pareça, eu liguei para o laboratório, discuti um monte com o colega, eles fizeram, Ivo, FTA e quimioluminescência. E todos os trabalhos, todo mundo mostra isso que você acabou de falar, é para fazer o teste não treponêmico. E aí veio FTA-ABS negativo, VDRL negativo e quimioluminescência positiva. E agora, como é que resolve isso? Isso é um detalhe que aí eu chamei mais um colega, eu não sou o famoso clínico, nem o neurologista, e discutimos com o colega e resolvemos não tratar. Era um paciente muito bem acompanhado. Outro problema que eu queria falar, Ivo, é essa sorologia que não baixa. Às vezes, faz um laboratório com uma marca, dá 1 para 32, faz um laboratório com outra marca, dá 1 para 8, faz o RP. Então, a primeira coisa que eu fiz, todas as vezes que eu tive essa oportunidade, era repetir e acompanhar com o mesmo laboratório, para poder a mesma pessoa estar acompanhando e estar me dando resultado. Na maioria das vezes, não foi preciso fazer. Não foi preciso. Isso que você falou chama muita atenção. Há alguns anos, a gente falava que era mais em paciente HIV. Temos visto pacientes sem HIV. E no outro dia eu vi um caso
que estava dando toda hora positivo, e veio de um colega, veio de um colega de outro estado, era um paciente que pratica, que faz a PrEP, ele faz a PrEP para o HIV, mas caga e anda para as outras DSTs. E já tinha pego 2 ou 3 sífilis, e aí, sabe, ficou aquele clima horrível, e aí, conversando, o colega optou por fazer penicilina cristalina. então, Mauro, são coisas que a gente tem que Mauro, eu aprender. concordo com você. Olha, Maria Luísa Basso, né, uma das pessoas que mexe com laboratório, como poucos no Brasil, talvez no restante do mundo, ela me falou uma coisa que eu não sei quem falou para ela, mas ela falou, eu não lembro agora. O cara com 1 para 64 no exame, quando dá 1 para 64, significa que ele é maior do que 1 para 32 e menor do que 1 para 128, quer dizer, ele está variando de 32 para 128. Aí você coloca 1 para 64, né? Mas, na realidade, olha que variação que tem de titulação. Por exemplo, 1 para 32. Ele pode estar com 1 para 50, né? Ele pode estar com 18 ou está com 63. Aí não dá mais. Fica 1 para 32. Então, é muito difícil esse teste, que são variações, são duplicações, que acabam você... Agora, titulações altas, 1 para 32, eu já tive paciente que eu acabei dizendo que era uma cicatriz sorológica, entendeu o indivíduo, ele não baixa de 64, já fiz tudo, pensei em Lyme, pensei em tudo, tratei, internei, fiz, e ele não baixa, e já procurei tudo. E a gente vai fazer o quê com as pessoas? São pessoas... Agora, as titulações altas a gente tem que prestar atenção e sempre pegar, como você falou, por excesso do que por falta. Agora, isso que você falou é perfeito, né? A gente tem... Agora, o FTA, ele é um IgG, então ele passa. Então, é estranho a pessoa que tem, que tem anticorpo para sífilis do tipo IgG, ele pode ter no líquido, não tem nada. Geralmente, se fizesse os dois, deveria ter os dois, não só o VDRL, né? Deveria ter os dois. Aí, deixa eu comentar uma coisa rápida. E FTABS a gente não pede, a gente não deve pedir porque não serve para nada para termo de diagnóstico. Isso. Então não tem muito sentido isso. Era o que eu queria falar, porque o que se gasta de dinheiro nesse Brasil com o teste FTABS-IgM, o IgM ali, as doenças não são iguais. Não é toda doença que o IgM cresce de uma maneira, cresce de outra. Não é assim. Para sífilis, por favor, se tiver alguma coisa que os colegas queiram gravar desse nosso papo, não solicite FTABS-IgM. Por quê? Porque um IgM positivo não quer dizer doença nova. E o você vai falar isso não é verdade. Vão bater em você. Mas vamos bater. Eu dou até meu endereço. Para poder, porque não tem função. Ou você pede o teste rápido, que é um teste treponêmico, o MHTP, um TPHA, um teste FTABS. Agora, não precisa. A sífilis IgM não tem essa função que outras doenças têm. Deixa eu passar para vocês que tem mais um... Entre as 100 e poucas perguntas, eu queria pelo menos pegar agora um de diagnóstico e depois uma de tratamento ainda, que tem várias. Tem uma pergunta de Alagoas. Quanto tempo após tratamento com penicilina benzatina é ideal para repetir o VDRL? Mas aí, na sequência, tem uma outra pergunta do Maranhão, assim que ele fala, no segmento da sífilis adquirida, fazendo o tratamento adequado e completo com declínio de 2 diluições, pode-se considerar cura. Por que, então, que temos que seguir realizando o VDRL até a sua negativação ou até que ele estabilize em títulos baixos e persistentes, se já está sendo considerado cicatriz sorológica? Faz sentido, né? Porque, olha só, 1 para 64, uma diluição é 1 para 32, 2 diluições, 1 para 16. Está no nível legal. Ok. Só que não se espera a negativação. A negativação é a coisa mais rara que tem. Quanto mais tempo de sífilis,
maior a chance de não zerar nunca. Tá? Por exemplo, o indivíduo chegou com 3 semanas, fez um cancro duro, ele pode estar com VDRL negativo. E sabe qual é a prova que eu tenho? Já fiz isso, para dizer que era sífilis, sem achar o treponema. Você trata. Um mês depois, a sorologia é positiva. Por quê? Porque não deu tempo ainda de fazer produção de anticorpos. Então, como o Ivo falou, 3, 6, 12, há quem bote 18 ou 24. Agora, não espere a negativação. Espere, sim, a diminuição de 4 vezes, né? 1 para 64, 1 para 16 ou 1 para 8. Ok, está mantido. Não peça FTA-ABS, nem teste treponêmico, nem IgM. E não espere sempre a negativação. Pelo menos é o que eu vejo. Agora, lembrando da outra pergunta. Quanto tempo após o tratamento com penicilina é ideal se repetir o VDRL? O Ivo mostrou ali, no mínimo 3 meses. Se aceita em gestante, porque a gestante ela vai acabar ali com 9 meses. Ela já chegou com 4, 5, 6 meses. Agora, tem que ter um cuidado, porque se o indivíduo não tiver um cuidado, pediu VDRL no laboratório A, deu 1 para 8, tratou, pediu VDRL no laboratório B, deu 1 para 8 ou deu 1 para 16, muito cuidado. O ideal é que repita no mesmo laboratório, porque você tem mais chance de ter o mesmo kit de VDRL e muita chance de fazer com a mesma pessoa. Se der errado, se aumentar, liga para o laboratório e pergunta quem fez. É o que eu faço. Olha, o exame tem que ser pedido com pelo menos mais de 2 meses entre o teu vários pacientes se pede um, 3 semanas depois pede outro, é semelhante, é jogar dinheiro fora. Não vai, nem que entre com penicilina, não vai achar, e dificilmente vai subir com a própria doença. Nunca esquecer que cicatriz sorológica, o indivíduo tem titulação que não é muito alta, mas as parcerias estão negativas, elas não transmitem. Então, isso é uma cicatriz lógica. Nunca esquecer que não é só pedir o VDRL. É uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, a gente tem que tratar as pessoas que se relacionam. Nunca esquecer isso daí, porque as pessoas ficam olhando só um VDRL, só um exame, só um papel, e esquecem de pedir às pessoas que têm... Uma pessoa que tem, chega com sífilis e que não tem parceria fixa, é difícil você dar o diagnóstico de cicatriz sorológica, pode ser reinfecção, você não pode falar, né? Agora, se aquele indivíduo tem uma parceria fixa, é mais fácil, porque a gente faz o exame nessa pessoa, ou negativo, ou titulação baixa, ou não está subido, é mais fácil você ter essa valentia de dizer que é uma cicatriz sorológica. Angélica, tem... Olha, isso, tem várias perguntas. Eu estou assim, cada hora chega mais perguntas aqui, mas muitas de diagnóstico, que eu acho que vai ser bom a gente ter essa sessão específica. Agora, tem uma, Ivo, que você falou pode telefonar para mim. Vou dar o endereço da sua casa, seu telefone particular e o endereço da sua casa. O telefone é 66, mole e meia dura. O final não existe, viu, Maurinho, para você? Ivo, tem uma pergunta de Pernambuco. Qual é a real taxa de cura da sífilis tratada com ceftriaxona ou com azitromicina durante o desabastecimento de penicilina benzatina? Boa pergunta, eu não sei. Boa pergunta. Mas o fato é o seguinte, quando não tinha, eu usei bastante, nós usamos bastante, e assim, agora eu falava assim, vou usar azitromicina. Alguém já tomou doxiciclina? Meu Deus do céu, ela é verdinha, e eu acho que o cara que se inspirou no Hulk, ele tomou uma doxiciclina e virou o Hulk, eu senti assim, é muito ruim tomar 2 semanas, só alguns avestos. Tem gente que toma, mas é difícil fazer. Agora, a azitromicina era fantástica, era 2 gramas por semana, tem. Só que a gente começou assim, só faço se você fizer o segmento correto, não voltar, 3 meses depois fazer o exame, porque a gente estava tendo muito insucesso para ver isso aí. Ceftriaxona, não. Se for ceftriaxona, melhor. A gente tem tido um resultado bom desde que faça aquilo. Agora, imagina você tomar 2 gramas de ceftriaxona
durante 14 dias. Faça o cálculo aí. O preço de você fazer cada injeção, o preço de fazer cada coisa, mesmo que o cara vai tomar, fica caro, nem todo mundo pode pegar isso aí. Né? Então tem que ter essas limitações que, antes de pensar quantos curam, é quem pode fazer. Né? Agora, com certeza, ceftriaxona a gente tem tido um sucesso maior do que com a azitromicina. Mas a taxa em si, eu peço desculpa. Doutora Maria Luísa de Pernambuco sabe mais do que eu, sabe mais do que eu. Ah, não foi a Luísa, não. Quem perguntou, agora eu vou entregar, foi a Terezinha Tenório. Doutora Terezinha Tenório. Doutora Terezinha sempre faz umas perguntas difíceis. Da SP. Ela faz umas perguntas muito difíceis. Ó, eu agora tenho uma pergunta, Ivo. Angélica, deixa eu abrir meu peito rápido. Se eu não uso penicilina, minha primeira droga de escolha é doxiciclina, se eu tiver. Doxiciclina, a tetraciclina e a eritromicina são as melhores. A eritromicina eu não uso mais há não sei quantos mil anos. Eu não uso a eritromicina. Eu uso a doxiciclina, prefiro a doxiciclina. Se eu não puder a doxiciclina, eu nunca perdi com doxiciclina e nem com azitromicina 1 grama por semana durante 3 semanas. Só sífilis recente, não estou falando de latente. E uma coisa para lembrar, para botar aí botar o Mauro Romero nessa bagunça toda aí. Cefalosporina tem reação cruzada de 10 a 15% com penicilina. Quem usar, quem tocar, pode ter uma reação anafilática por cefalosporina. É raro como alergia para sífilis, mas existe. E eu não tenho nenhuma experiência com cefalosporina. Doxiclina, para mim, é mandatória. Se eu não puder, eu volto para a azitromicina. No Brasil, os nossos casos estão publicados, nunca teve um problema. Tem um trabalho no Brasil que é nosso, do Ivo e meu, e o outro do Eduardo Huck, dos Estados Unidos. Eu tenho... aceitar. O cara aguentar 14 dias de doxiciclina, que tem muita gente que não aguenta. A qualidade da transmissão está ficando ruim. A gente tem uma pergunta de Lisboa, Ivo, para você, isso mais o Mauro pode comentar também, se existe alguma diferença no tratamento da sífilis em doentes com HIV. Se as doses são diferentes dependendo da fase. Nós temos a resposta do paciente com HIV, a sífilis, mesmo com aquelas formas malignas que a gente viu, eles respondem bem à penicilina, e os pacientes com HIV que chegam com cancro, com manifestações daquelas secundárias, coisas, estão com as mesmas doses que a gente tem usado no indivíduo competente. Eu não uso diferente. Agora, tem cuidado com a avaliação mais de perto para ver se o indivíduo não precisa fazer função de core, aquilo que a gente já falou. Quem geral responde bem, quem geral responde bem com as mesmas drogas. Perfeito. Agora, uma última pergunta, antes da gente terminar, porque eu quero depois passar também para o doutor Miguel Aragão. Como que a pandemia de Covid-19 vai impactar na epidemia de sífilis? É uma pergunta de Buenos Aires, Argentina. Eu vou dizer, eu vou falar antes, vou falar. Quem pegar um caso de Covid e pegar com sífilis, me telefona, que eu saio da onde eu estou para ir lá acompanhar. Pode me avisar. Eu já avisei os colegas aqui, mas o pessoal não tem me falado. Não. Eu estou em casa, estou proibido de sair. Eu tive nessa epidemia. Se alguém pegar, me chama. Pode me telefonar. 2 pacientes com cancro primário diagnosticado, agora tudo é telemedicina, né? Perde os exames. Nessa época, corona com sífilis, com cancro. E assim. Sério, mas não tem Covid, só tem sífilis. Não tem Covid. São os lockdownzinhos que vão nascer, né? Os lockdownzinhos que vão ter na vida. Então, quer dizer... Alguém aí, se tiver com alguém vai ter, né? sífilis, alguém vai ter. Pode me telefonar. Pode me telefonar. Tá bom.
Eu tenho até o PCR para fazer. Eu pego o material para conseguir fazer o PCR. Pode me telefonar. 66, 69, 62. Talvez eu volte a atender mais rápido do que todo mundo, né? Porque graças a Deus, Ivo, do Covid, agora, né? Ivo, você tem essa experiência, né? Porque você está com Covid no momento, então a gente pode te falar qual é o impacto do Covid na pandemia da sífilis. Eu pensei que você perguntasse Perdeu um médico que atende. Perdeu um médico assistente de sífilis porque ele está com Covid. Olha, eu quero muito agradecer a vocês e dizer que na semana próxima a gente vai ter que continuar nesse sistema, porque aqui tem um relatório preliminar que nós tivemos 2.418 acessos à página e 1.103 pessoas ficaram assistindo toda a transmissão. Aí, antes de terminar, eu queria saber se o doutor Miguel Aragão quer fazer algum comentário. Ele está no mudo, eu não sei se ele ainda está ouvindo a gente, mas eu quero muito agradecer. Vocês estão vendo o meu treponema? A gente está vendo o treponema. Então tá, manda um beijo para ele, ó. É meu amigo. Com certeza. Maurinho, ele parece com você, Maurinho. É meu amigo. Vamos, eu não sei, doutor Miguel, o senhor está online, podia falar? Sim, aqui estou. Só aguentou isso tudo, doutor Aragão. Muito. Acho que meus parabéns. Acho que hoje duplicamos ou triplicamos a participação, não é? Pero não como está a ocorrer com o Covid, que se duplicam os casos, não é? Sino que estamos a duplicar os participantes a estas sessões. E, bom, meus parabéns e também agradecimento ao Dr. Mauro e ao Dr. Ivo, que foram os apresentadores. Acho que a temática, vamos sempre a sentir que o tempo é pouco. Eu acho que essa é a experiência, mais com este sistema, não? Que todos queremos participar ou perguntar, mas tá bom. Eu acho que nós estávamos a propor, talvez, que um certo número de sessões se poderia fazer alguma dedicada só a responder questões e não só para temas assim como estamos a fazer agora. A experiência acho que está a ser muito, muito positiva, as participações cada vez maiores. Bom, e nós também nos sentimos honrados e contentos de participar com vocês neste exercício. Assim que, de mi parte, pues, nós sempre acompanharemos esta experiência. Esperamos encontrarnos a próxima quarta-feira. E qualquer coisa que seja preciso, pues, nós estamos sempre às ordens de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor José Leotério, que é o presidente da SBDST, estou vendo que o senhor está por aí ainda. Essa coisa da gente ficar no mudo, não, já saiu do mudo. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ok, parabéns, Angélica, parabéns aí pela grande exposição feita pelos nossos grandes professores, Mauro Romero e Ivo Castelo Branco, muito esclarecedor. Eu acho que esse material ficando disponibilizado no YouTube vai ser muito acessado, porque é de altíssima qualidade. Parabéns e fico muito feliz de estar participando e assistindo essas aulas para aprender cada vez mais. Que bom, muito obrigada, Eleutério. E agora eu quero falar com vocês. Quem quiser certificado tem que deixar o e-mail lá naquele, faça sua pergunta e registre. E a gente vai estar até o final do dia de hoje tentando disponibilizar isso na página do YouTube, tanto o vídeo da semana passada como o dessa semana. Na quarta-feira que vem a gente se encontra, vai ser a discussão de sífilis congênita. E quem vai fazer a moderação é o doutor Mauro Romero e a doutora Denise da UERJ e a doutora Luísa Menezes da Universidade de Pernambuco vão ser as duas debatedoras. Aí a gente se encontra de novo às 16 horas da quarta-feira, dia 20. Foi um prazer estar com vocês e um abraço a todos.